do Senhor, vamos dar início aqui ao estudo no capítulo 19 do livro de Gênesis. E esse capítulo é um capítulo bem interessante porque ele vai iniciar um processo bem complexo na vida de Abraão e também na vida de Ló, principalmente na vida de Ló. Ele é uma continuidade do que aconteceu no capítulo 18. Nós vamos ver que ele já se inicia justamente nos passos seguintes à visita que Abraão tinha recebido dias antes ou momentos antes, dos 3 homens que vinham do céu, dos 3 anjos. E esses anjos vieram com uma missão e nós vamos descobrir que missão é essa. Uma outra coisa que vai ser ensinada também aqui é algo que você ainda não viu em lugar nenhum. Certamente um conceito e um entendimento que estudando a cultura judaica, estudando as festas judaicas, estudando os rituais judaicos, nós descobrimos, aprendemos algo que eu não vou transmitir aqui. Certamente você nunca viu isso, certo? Em nenhum lugar. E é bom que você já vá aprendendo, porque durante o processo do curso do aprendizado da Bíblia Sem Mistérios, muita coisa você vai aprender que você nunca viu em lugar nenhum. Então vamos dar início então ao nosso estudo para que a gente possa ter um bom aproveitamento durante esse tempo. Então vamos lá, vamos iniciar o processo todo. Bom, o texto começa assim: e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Bom, queridos, esses primeiros trechos, você já vê que esses 2 homens, esses 2 anjos, eles vieram lá de Abraão. Quando você termina o texto de Gênesis 18, você vê que eles já falam para Abraão, já dão a dica para Abraão de que estarão lá em Sodoma. E o final do capítulo de Abraão, no versículo do capítulo 18, é justamente Abraão negociando com eles a salvação de Ló e de sua família. Então, a partir dali, Abraão começa a negociar com eles a salvação de um justo. E nós vimos aquele diálogo que Abraão tem com o Senhor, onde ele pede misericórdia se houver 50 justos, e chega até somente 10 justos, e finalmente Deus diz que daria então o livramento. Mas o que é importante a gente saber? Certo? A gente precisa saber primeiro, nesse pedaço do texto, são as missões dos anjos, que eles tinham 2, cada um deles tinha uma missão. Lembrar que todo anjo ele é ministrador, todo anjo ele está sempre a serviço. Os anjos eles não têm vontade própria como os homens têm, os anjos eles não têm o livre-arbítrio como nós temos. Então eles só fazem aquilo que são comissionados a fazer. Então o primeiro detalhe sobre os anjos são as missões. O primeiro era para destruir Sodoma, e o segundo era para resgatar Ló. Então as missões eram essas. Um anjo foi para resgatar Ló, que foi mediante aquilo que Deus havia conversado com Abraão, e o segundo havia sido só para destruir Sidom. E o terceiro anjo que Abraão recebeu, 3 anjos lá, foi para anunciar a Sarai, que era Sarai, agora passou a ser Sara. Então os 3 anjos apareceram, cada um deles com uma missão. Então não era trindade, eram realmente 3 anjos. E aqui nós continuamos a tratar desse texto. Bom, o que acontece? Ló, quando viu os anjos, então Ló reconheceu os anjos e pediu para que eles passassem a noite, e depois de passar a noite queria lavar os pés. Interessante esse detalhe é o seguinte, certo? E a forma, inclusive, como Ló falou sobre isso,
Porque no nosso trecho, no trecho que nós lemos, a Bíblia diz assim: eis agora, meu Senhor, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo. Veja só, na verdade, esse texto, essa palavra peço-vos, está traduzida por peço-vos, no texto original é rogo-vos, é uma espécie de um clamor para que eles entrem. Né? Por quê? Porque Ló sabia do problema que havia ali, pessoas muito perversas. Né? Então Ló sabia da perversão da cabeça, da mentalidade daquele povo dali, e ele dizia o seguinte: entro, eu te peço, que é um bom conselho que eu te dou, certo? Mas o que chama a atenção aí é o fato de Ló primeiro dizer: passai a noite e lavai os pés. Irmãos, você que está me ouvindo, toda a sequência de fatos e de atos gerados na palavra de Deus, elas têm um objetivo lógico, não é à toa. Tudo é escrito com um sentido. Então, quando o passar a noite está na frente do lavai os nossos pés, os vossos pés, significa dizer que primeiro eles deveriam passar a noite e depois lavar os pés. Agora, por que isso? Estranho, né? Porque lavar os pés era um costume de todo mundo que recebia. Abraão, por exemplo, quando recebeu esses anjos, ele disse primeiro: lavem os pés. Mas só que Ló, ele tinha uma preocupação com quem estava do lado de fora. Por quê? Segundo o pensamento de Ló era o seguinte: se quando os homens de Sodoma virem que eles já lavaram os pés, vão fazer uma acusação contra ele, dizendo: já se passaram 2 ou 3 dias desde que estes vieram à tua casa e você não comunicou a gente. Ou seja, Ló seria provavelmente acusado de alguma coisa, certo? E criaria um problema. Então, quanto mais tempo eles passassem sem lavar os pés, certo? Mais Ló teria argumento a seu favor de que eles tinham acabado de chegar. Então, por isso eles não haviam sido comunicados. Por quê? Porque Ló estava recebendo aqueles homens, certo, na sua casa de uma forma que eles ainda não sabiam. Né? Ló ia ter já a revelação de que Sodoma seria destruído, seria acabado. Né? E interessante foi o seguinte: é que eles negaram o pedido de Ló e ao mesmo tempo que aceitaram o pedido de Abraão. Por que um e por que o outro? Tudo depende da escala espiritual que eles estão. Dentro da visão divina, Deus ele olhava para Abraão de uma forma diferente da forma que Ló olhava para Ló. Apesar de que Ló tinha o mesmo amor de Deus, mas Abraão tinha outro galardão, né, diferente do de Ló. E os próprios homens chegaram e disseram que assim: olha, nós vamos passar a noite no ar livre, não vamos entrar em sua casa, nós vamos ficar aqui nas ruas a cidade toda. Na verdade, eles não sabiam ainda do que estava para acontecer. Né? E aqui que vai acontecer um fato inédito que nós nunca vimos, que vocês vão aprender agora, super importante e super significativo. O próximo versículo nós vamos ler assim. Deixa eu colocar o versículo aqui para a gente ler. Vou ler a primeira parte, eu reservei um pouquinho mais, mas a gente vai aqui. E porfiou com eles muito, ou seja, discutiu com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Vamos traduzir isso aí. A tradução aqui ela não está adequada, mas vamos lá, vamos fazer uma tradução mais adequada disso daí para que vocês possam compreender do que é que eu quero falar. Né? Primeiro, a primeira parte desse versículo fala que ele tinha porfiado muito com os anjos, ou seja, discutir: não, você vai ficar aqui, aquela coisa daquela existência, não vá para a rua, não, deixa para lá, nada de ficar na rua, moço, vem para cá. E eles foram entrar em casa, e a Bíblia diz que Ló fez um banquete e cozeu bolos sem levedura. Na verdade, esse bolo sem levedura é pão ázimo, pães ázimos, né? A tradução mais certa, mais assertiva para isso seria isso. Tanto que a tradução da palavra lá no hebraico, a palavra que está lá no hebraico é matzah ou matzot.
Matzot. O que é o matzá? O matzá é o pão ázimo. É aquele pão, certo, que foi feito na Páscoa. Na Páscoa, certo? Ou seja, que foi servido no Pessá, lá em Gênesis, Êxodo capítulo 12. A gente vai estudar ainda isso. Mas o fato estranho é que ele fez algo que só seria ensinado para o povo judeu, ou só seria necessário para o povo hebreu, muitos séculos depois, mais de 400 anos depois, certo? Mas, na verdade, segundo o estudo dos sabios egípcios, na verdade, o Abraão, que era um profeta, ele já podia comemorar, certo, a libertação do Egito no futuro. É interessante isso, né? Então, o que é? Se você tem um livramento de morte, certo? E aonde, na véspera desse livramento de morte, é servido um matzá, aquilo dali é uma prefiguração, um protótipo ou um tipo de Páscoa. Então, a gente pode dizer aqui que Ló celebrou com eles uma Páscoa, um Pessah, como é chamado lá no hebraico, né? Então foi como se fosse um pulo. A palavra Pessah, a palavra Páscoa traduzida, significa isso, pular ou passagem. Significa livramento, desculpem, de morte, né? Então aqui está o primeiro detalhe importantíssimo desse texto, que é pouco visto. Vamos continuar a leitura dos versículos, vamos continuar a leitura do texto, aqui agora, os versículos seguintes, já que eu já passei esse detalhe, eu posso agora dar continuidade, esse adendo. A Bíblia fala o seguinte, e antes que se deitassem, então estou aqui no versículo 4, que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade e os homens de Sodoma, desde do moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros. Olha aí, um detalhe aqui muito significativo, muito importante para a gente ver o que aconteceu. Porque quando descobriram que aqueles homens estavam lá, então todos os homens da cidade, todos os homens, rodearam a casa de Ló, desde o jovem até o idoso. E esses homens, eles tinham uma intenção. Quando souberam que esses anjos estavam lá, certo? Eles vieram logo atrás, certo? Para fazer algo que era estranho, que era algo que era realmente mal. E a gente vai ver agora o que era. Outra coisa que talvez você não saiba, que você vai aprender aqui agora. Vamos ler o versículo 5, que diz assim, e chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta, fechou a porta de trás de si e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais. Vamos entender essa passagem, porque ela é algo brutal, ela é algo realmente que demonstrava a maldade que havia em Sodoma naquela época. Então veja só, quando eles chamaram Ló para que eles trouxessem homens para conhecê-los, a palavra conhecer na Bíblia, nesse tempo, é utilizado como relação sexual. Então eles chamaram Ló para tirar aqueles homens para a prática do homossexualismo. Por isso que hoje que se chama homossexualismo de sodomia, porque era uma prática comum entre os homens de Sodoma, era a prática da homossexualidade. Então a Bíblia fala assim, no versículo 6 e 7, que Ló saiu até a entrada da porta, fechou a porta atrás de si e disse, por favor, não façam essa maldade.
Então Ló já compreendia a profundidade dessa maldade que eles queriam fazer, sabia que era algo muito ruim, e era a preocupação de Ló quando trouxe eles para casa, para que lá fora eles não passassem por isso. E aqui agora Ló faz esse roubo, e coisas surpreendentes Ló ainda vai fazer, mas nos próximos versículos, né? Nos próximos versículos você vai ver que Ló ele faz um outro clamor, e olha só o que é que Ló faz. Olha para isso. Ó. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos lastrarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente não façais nada a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. A oferta que Ló fez é uma oferta, no mínimo, assim, indecente, né? Vamos dizer assim, indecente. Ele ofereceu as próprias filhas, que eram virgens, no lugar dos anjos, né? Então, quando a Bíblia fala sobre essa oferta que Ló fez, ele ainda cita uma coisa importante, que elas eram virgens, que não tinham conhecido o homem. Por que é importante você guarde isso? Porque lá na frente vai ocorrer um fato que vai ser significativo com relação a isso. Então vamos continuar prestando atenção, porque esse trecho é realmente muito forte. É um capítulo muito forte. Então a Bíblia diz que Ló ofereceu as suas filhas, e a Bíblia fala assim na parte final do versículo: somente a esses homens não façam nada, porque vieram para a sombra do meu teto. Essa palavra para a sombra do meu teto, né, ela é dita como eles vieram fazer uma bondade, né, que vieram aqui, e também eu faço isso por respeito, eles estão debaixo da minha proteção. Então vocês não podem fazer isso, porque ele está debaixo da minha proteção, certo? Então é isso, esse é o significado de sob a sombra do meu teto. Mas só que os homens eles não se contentaram, os sodomitas eles não se contentaram com a situação, e nós vamos ler agora no texto, que diz assim o texto, olha só o que os sodomitas disseram. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, esse divino veio aqui habitar e queria ser juiz de tudo, agora te faremos mal a ti, mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha aí, né? Mais um detalhe importante aqui desse texto, agora que a gente pode citar, que a gente pode falar. O que é? Esse texto agora, quando Ló disse para eles que não faria aquilo, que não daria, mas que daria suas filhas, os homens se revoltaram. E a Bíblia fala que os homens de Sodoma então falaram pelo fato de Ló ser estrangeiro, né? Então a bola fala Vaiash Pot Shafó, que está escrito lá no hebraico, Vaiash Pot Shafó, significa o seguinte: você veio por aqui como estrangeiro e agora veio nos julgar, ou seja, vai ser o juiz de nós. Agora nós seremos mais malvados a ti com ele do que fomos com você. E pressionaram muito os homens a Ló, né, para realmente arrombar a porta, certo? E aí que os anjos entraram em ação. Nesse momento os anjos entram em ação. A Bíblia fala que, olha só, é um trecho muito bonito esse, porque é a ação dos anjos em si, né, que diz assim, que você vê como os anjos estão sempre a nosso favor, quando eles estão ali para o nosso livramento. Como é que acontece? Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Aqui, esse texto aqui está dizendo o seguinte, amados. Esse texto está dizendo o seguinte, que quando os anjos viram o que estava acontecendo com Ló, né, quando os anjos viram que Ló estava ali protegendo eles, vamos dizer assim,
e ao mesmo tempo sendo ameaçado, né, por aqueles homens malignos. Eram todos os homens de Sodoma que estavam ali, desde o mais velho até o menor. A Bíblia diz isso, a passagem diz isso. A Bíblia diz que os anjos entraram em cena e o que é que fizeram? Primeiro puxaram Ló, porque eles seriam mortos, certamente Ló seria morto, seria estuprado, seria alguma coisa muito maligna, porque os homens disseram que ia fazer algo pior em Ló do que iriam fazer com os anjos, né? Então seria algo realmente brutal. Os anjos puxaram Ló para dentro de casa, guardaram Ló e feriram todas aquelas pessoas que conseguiram. Você vê o poder que esses anjos tinham, certamente uma grande luz. Por quê? Porque o primeiro anjo, o anjo que estava ali, era o anjo que veio para destruir. Então ele tinha um poder sobre o fogo. Certamente aquele era um ataque baseado em algum poder que ele tinha na época, né? E aí os anjos agora começaram a conversar com Ló, porque os anjos eles não têm onisciência. E nessa conversa com Ló, eles foram querendo saber exatamente qual era o tamanho da família de Ló, né? E aí vem aqui um trecho onde os anjos começam a questionar Ló sobre quem estaria ali com ele, né? Vamos ler aqui que diz assim: então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. Aí, mais uma vez, os anjos avisam a Ló da sua missão, né, e colocam a Ló para a proteção não só de Ló, como de toda a sua casa. Por isso que a Bíblia diz, lá em Atos, Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Porque um homem salvo, isso é importante, você que é homem, está estudando, está ouvindo, está me ouvindo aqui nesse dia de hoje, está ouvindo aqui essa lição. Um homem salvo salva toda a sua casa. Uma mulher salva, às vezes salva somente os filhos e o marido nem tanto. Por isso que a importância da mulher na conversão, porque Deus ele olha para toda a sua casa. Evidentemente que nós vamos ver que o livre-arbítrio permanece na vida de cada um, mas entretanto a proteção, o homem com uma cobertura do lar traz toda essa proteção, né? Então Ló pergunta: olha, cadê seus genros? Você tem mais quem aqui? Os anjos perguntam a Ló, quem tem mais aqui? Um genro, teus filhos, tuas filhas. E nós vimos que as filhas deles são virgens. Então não são especificamente genros, são homens que eram prometidos para suas filhas. Só que eram homens sodomitas, eram homens de Sodoma. E olha só o resultado disso. Não eram homens de Deus, eram homens de Sodoma. E aí, olha só o que diz o texto. O texto diz assim: aqui, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Então, aqueles genros, os homens de Sodoma, eles não valorizaram, ainda curtiram com a cara de Ló. Amados, essa é uma lição tão importante para a gente. Por quê? Porque se você tem filhos, se você tem filhas, oriente-os para que eles se relacionem com pessoas que creem no Senhor. Por quê? Por uma razão muito simples. As pessoas que não creem no Senhor são zombadoras de Deus. E quando nós pregarmos ou falarmos da palavra para eles, no lugar deles ouvirem, eles vão zombar de nós. Evidentemente que isso não é uma regra geral, ou melhor, isso não é uma regra, mas existem muitas exceções. Perdão, é o inverso, é uma regra, mas existem muitas exceções. Então a importância de você conhecer a família do princípio. Às vezes o jovem ele está até afastado de Deus, mas ele tem origem no Senhor. Ele tem uma origem, os pais são crentes, conhecem a palavra, são cristãos. Então é importantíssimo a gente conhecer isso para que nós não venhamos a passar por problemas. Você vai ver os problemas que Ló passa por isso, já começam nesse momento.
Vamos ler o versículo seguinte, né? Essa reflexão seguinte, a partir do versículo 15, que diz assim: ó, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, eu estou lendo 15 e 16, levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Esse trecho é importante. Deixa eu explicar um pouquinho mais aqui desse trecho. Veja só. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos os livramentos de Deus, mas temos dificuldade em obedecer à direção do Senhor. Temos dificuldades em tomar uma decisão, e sair logo naquilo que Deus estabelece para a gente. Quantas vezes nos pregaram o Evangelho, falaram da palavra ou alguma coisa, nos veio à nossa mente para não fazer, assim a gente faz. A mesma coisa. Certo? Ló recebe a mensagem, recebe os anjos na casa dele, certo? E esses anjos dizem, olha, nós vamos destruir tudo. E Ló disse, apresse-se, porque nós não temos tempo a perder. Mas a Bíblia diz que Ló estava titubeando, estava vacilando ainda estava apegado às coisas que ele tinha lá. E a Bíblia fala assim, que a palavra diz que os anjos então pegaram na mão de Ló, certo? Pegaram na mão de Ló. Ele, a mulher e as duas filhas. Então os anjos foram lá e segurou com todo o poder, com toda a força. E por que eles fizeram isso? Primeiro porque era uma missão desses anjos resgatar a Ló. Certo? Então, era a missão dele, era essa. Então ele tinha que cumprir a missão. E ele estava vendo que estava por perder. Porque o homem que o outro anjo queria destruir a cidade já tinha que executar a sua tarefa. Então ele agarrou, e a Bíblia disse que ele segurou e não deixou Ló ir. Ou não deixou Ló ficar. Então ele foi lá e segurou e trouxe na tora. E a Bíblia diz assim, que o versículo 17, que nós vamos ler agora, deixa eu passar aqui o slide para vocês verem. Olha só o que é que diz o versículo 17, diz assim, e aconteceu que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás para ti, e não pares por toda essa campina, escapa para o monte, para que não pereças. Mais uma vez a orientação do anjo. Tem um detalhe ainda do versículo anterior que eu não chamei a atenção, mas eu vou reler aqui rapidinho, que diz no versículo 16, que diz assim, que quando os anjos agarraram Ló, e que ele estava querendo fugir, isso foi a misericórdia de Deus por ele. Porque Ló, ele estava ainda com o coração preso ali. E essa palavra que diz aqui no versículo 17, não olhe para trás, certo? Para nenhum lugar do vale e para o monte, tem dois sentidos. O primeiro sentido é que Ló não deveria olhar para o que aconteceu, o que passou. E o segundo sentido era para Ló não se preocupar com os bens, com as posses, com o dinheiro que ele estava deixando lá. Então não fica apegado ao passado. É uma outra tradução também que você pode. Olha para aquele monte e fuja para lá, certo? Você tem então, o Jordão tinha uma grande planície e o monte estava logo à frente. E ali o anjo disse para Ló, vá para lá, não fique perdendo tempo, certo? Mas Ló ainda se questiona. Veja só o que é que diz a passagem seguinte. É que Ló ainda assim ele questiona e ainda discute com Deus, discute com os anjos. É uma passagem com uma leitura um pouquinho longa, são 3 versículos. E Ló disse-lhe, ora, não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar minha alma em minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte para que porventura não me apanhe esse mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. E é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena?
para que a minha alma viva. E disse: eis aqui, tenho te aceitado também este negócio para não destruir aquela cidade de que falaste. Aqui nós vamos observar um detalhe, uma ação de Deus muito poderosa, né? Porque foi a misericórdia do Senhor operando em Ló, e não só atendendo, mas também atendendo a Ló. A verdade é porque esse texto, o texto que a gente leu, ele fala assim: ora não, meu Senhor, Ló disse-lhe, né? Começa com Ló disse-lhe. Na verdade, o sentido hebraico desse texto é Adonai, rogo a ti, rogo a ti, Senhor, rogo é um clamor, né? Que ele faz ao Senhor. Essa palavra que está aí traduzida por Senhor, lá no hebraico é Adonai. Adonai, então é o Senhor dos senhores. Então aqui Ló roga, e ele chama mais uma outra atenção, que é justamente a manifestação da graça de Deus. Nós vimos lá em cima que Ló não foi deixado para morrer pela misericórdia, e nós vamos ver aqui agora a manifestação da graça, o reconhecimento da graça. Toda vez que você reconhece a graça de Deus na tua vida, Deus ele atenta aos seus pedidos. E a Bíblia fala assim: eis que encontrou teu servo graça aos teus olhos, e grande é a bondade que fizeste para reviver minha alma, mas não alcanço para fugir à montanha, pelo que se juntará a mim a maldade e morrerei. Olha aí, eu li de uma maneira diferente aqui, e agora eu li na Paraxá judaica. Então, na Paraxá brasileira, no Passuca, no versículo em português, você vê que ele diz assim: eis que o teu servo tem achado graça, teus olhos engrandeceste a tua misericórdia, não acha graça, mas a palavra correta lá é graça, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe este mal. O sentido verdadeiro desse texto não é que Ló não queria ir, mas é que ele não conseguiria alcançar, ou seja, ele não teria forças para chegar até a montanha, certo? Ele não teria como chegar até a montanha. Então ele pede para que ele chegasse até a cidade mais próxima, que é a cidade de Zoar. Nós vamos a cidade de Zoar, que é uma cidade pequena, e ali em Zoar ele retirasse o castigo que estaria não só para Sodoma, mas para Zoar. Você lembra que Zoar também fazia parte desse complexo que era liderado por Sodoma, Gomorra, e Deus, o anjo então ouviu a oração de Jó, o pedido de Jó, e esse pedido ele foi atendido, mesmo que ela fosse pequena, mesmo que ela fosse, era um local também que Zoar também era um local que pertencia a Abraão, né? Abraão estava debaixo do domínio de Abraão, que estava ali perto. Abraão estava bem perto dali. Você vai ver ainda nesse texto. E aí ele diz: aí sobreviverá a minha alma, né? Que aquele lugar, como tinha poucos habitantes, então Deus ele conservaria, né? Ele conservaria e não mataria as pessoas que estavam ali. Então aí veja só o que acontece no versículo seguinte. Diz assim o texto: o anjo então ouviu ao clamor de Ló, e a Bíblia fala assim: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. A partir dali passou a se chamar o nome daquele local de Zoar. E saiu o sol e fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. Então foi uma destruição terrível que aconteceu, depois do que Ló tinha passado. Ló pediu, os anjos deram livramento, sobre Zoar, e a partir daquilo, aquela cidade passou a ser chamada Zoar, que significa pequena, e aí a Bíblia fala que o sol esquentou
sobre a terra. Né? E aí a Bíblia diz que choveu fogo do céu, né? Choveu fogo, e a Bíblia fala que Deus enviou fogo, né? E os anjos serafins lançaram flames flamejantes, né? Tochas flamejantes para lá, e essa chuva era de enxofre, era uma chuva terrível que começou a destruir toda aquela malignidade que havia ali. O sentido ali de Deus não era destruir a humanidade, nem destruir os homens, mas destruir o mal, destruir o pecado que havia habitado com eles. E às vezes o homem está tão corrompido que não há outra solução, a não ser para que haja uma destruição, para que o prejuízo não seja maior. Isso é importante para que nós possamos ver nos dias de hoje o que nós temos visto acerca dessa proliferação, dessas práticas que são condenadas por Deus, e nós estamos realmente próximos a uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e é importante que a gente veja essas semelhanças que existem de Sodoma, Gomorra e tudo isso. Né? Então o fogo veio realmente dos céus, e a Bíblia fala que revirou as cidades, todas as planícies, todos os habitantes, e tudo que não passou a não ter nenhum tipo de vida naquela região. Foi algo muito grave, muito terrível o que aconteceu lá. Né? Aí acontece um fato terrível para Ló. Certo? Acontece um fato terrível. Que é o quê? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Né? Isso foi assim um momento, eu acredito que extremamente triste para Ló, esse evento ele produziu um resultado que foi catastrófico, nós vamos ver depois, daqui a pouco, certo? Mas que produziu uma malignidade tamanha a situação de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala assim, que aquela mulher, ela olhou, pecou, e com o sal foi punida. Ela se transformou numa pedra de sal. E esse era um costume, era conhecido, né, como se fosse um castigo naquela época. E apesar de poder ser digamos assim, uma referência metafórica, mas sabe que o objetivo desse olhar para trás, do olhar para trás, é que ela permaneceu com o seu coração em Sodoma, e isso trouxe uma morte para ela. Ela acabou por morrer, e isso foi fatal na vida de Ló. Né? Mas aí o que acontece? Abraão aí ele vê o que está acontecendo, e olha só o que o texto diz. E Abraão diz assim: Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a da fornalha. Aí você vê que a visão que Abraão está tendo dessa situação, ele estava sabendo de tudo que ia acontecer. Ele olhou para baixo, ele viu a coluna de fumaça, né? E na verdade havia um grande buraco. Essa fornalha, quando diz assim, eis que subiu uma fumaça da terra como fumaça de fornalha, era como se fosse um buraco onde havia ali pedra e cal, e onde eles usavam para queimar. Então esse é o significado dessa palavra quando aparece em outros textos. Então era algo realmente terrível, era algo realmente muito devastador e muito aterrador que estava acontecendo. Continuando o texto, a Bíblia fala assim, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Aqui você já vê
um outro fato, né, no qual Ló ele não ficou muito tempo em Zoar. Né? Ele temia ainda que acontecesse, porque Zoar estava debaixo da influência, de uma certa forma, pertencia ao território de Abraão, mas estava sob influência ainda do mal. E Abraão, né? Ou Ló, perdão, ele achou melhor ir para o monte onde os anjos haviam falado. Ele demorou, Ló tinha esse problema, ele tinha esse retardo em tomar suas decisões, e assim aconteceu. Então ele foi lá, ele temia de que acontecesse alguma coisa lá de Zoar, ele estava vendo, então ele decidiu ir para a caverna, ele e suas filhas. E aí na caverna começa a acontecer algo, e é algo terrível que nós vamos relatar agora, que aconteceu lá na caverna, porque gera um pecado que é um pecado terrível. Nós vamos ler isso aí agora. Diz assim o texto, versículo 31 a 33. Então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós. Que entre a nós, se você entende o que isso significa. Segundo o costume de toda a terra, demos de beber vinho ao nosso pai, detemos-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E demos de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele, o pai não sentiu. Quando ela se deitou, nem quando ele se levantou. Então veja só, essa primeira passagem, a gente vai falar justamente sobre a primogênita, né? A proposta, qual foi feita a proposta? Então a proposta foi que elas com vinho, esse vinho que tinha sobrado para elas, o vinho que havia sido deixado nas mãos dela, e ela disse para vamos embriagar o nosso pai, para que ele durma, ele pratique, deite conosco, né? Tenha relações sexuais. Certo? E a Bíblia diz, no verso 33, primeiro foi a primogênita, e caiu a primogênita e deitando com seu pai, e não soube quando deitou e quando levantou. Então, aqui a Bíblia fala que o pai ele não soube. Né? Ele não soube, ele foi embriagado, elas usaram ele. Ela usou ele, essa primeira primogênita. Né? E aí depois, no versículo seguinte, no versículo 34, nós vamos ler aqui, tem uma coisa aqui que é bem estarrecedora. Essa aqui é estarrecedora. Né? O que acontece no versículo 34 e no versículo 35, mas que está entre linhas. A gente não consegue compreender com clareza se não for à luz do hebraico. Diz assim: sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: vês aqui, eu já ontem me deitei com meu pai. Demos de beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E demos de beber vinho ao seu pai, e também naquela noite. E levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu quando ela se deitou, e nem quando se levantou, e conceberam as duas filhas de Ló, do seu pai. Né? Então aqui a gente vê que terrível que acontece. Né? Então, além delas terem praticado esse ato terrível, certo? Elas também conceberam, elas engravidaram do pai. E você lembra mais cedo quando eu disse para prestar atenção, porque elas eram virgens, então o próprio pai foi que rompeu a virgindade delas. Né? Foi o próprio pai que rompeu, que tirou esse selo delas. E o interessante também é como elas engravidaram de primeira. Né? Alguns estudiosos judeus dizem que o vinho foi dado pelo próprio Deus para que assim se desse prosseguimento à geração de Ló, para que ele não morresse sem deixar ninguém através de suas filhas. Mas outros não acreditam dessa forma. Acreditam que o vinho era resultado mesmo ainda da influência
da influência maligna de Sodoma e Gomorra na vida delas, e elas estavam se embriagando ali e fizeram realmente essa maldade com o pai, porque o valor, os princípios morais dela eram muito baixos, ainda eram os princípios de Sodoma e de Gomorra, ainda estavam dentro dessa realidade, né? E aí a Bíblia fala assim, nos versículos seguintes, esses já são os últimos versículos desse texto, a gente já vai acabar aqui agora essa aula, que ficou um pouco longa, mas tem muito conteúdo, realmente vale a pena. Diz assim: e a primogênita deu luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu luz a um filho e chamou-lhe Ben-Ammi. Este é o pai de Amon até os dias de hoje. Então nós vemos aí que o que acontece é que eles geraram dos povos resultado de um incesto, né, que são os Moabitas e os Amonitas, que permanecem em guerra com o povo de Israel durante muito tempo, mas são povos irmãos, né? Então esse é uma lição muito grande que a gente tem acerca do pecado, do resultado do pecado, né, que a gente pode fazer uma análise como está acontecendo no dia a dia, que a gente pode fazer uma observação mais real, né, dos fatos, e poder assim compreender que Deus está no controle de tudo, né? Então esse aí foi o Gênesis capítulo 19, você pode baixar esse texto, ele está em áudio, você pode ter em áudio para ouvir outras vezes essa aula, os slides também vão estar disponíveis, né? Hoje está uma cara diferente, né? Cada dia eu estou inovando, fazendo um pouquinho diferente um do outro, para que a gente possa ter assim, bastante variação e não ficar monótono, certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida você pode postar aí embaixo nos comentários que a gente vai dar prosseguimento. Deus abençoe e até a próxima aula.